Vamos lá, hoje eu vou começar uma série nova neste canal, porque afinal de contas eu estou vibrando o arquétipo do mago e eu estou com vontade de novidades, né? Já tem um tempo que eu tô com essa ideia na cabeça, meio que maturando aqui, mas não começava porque eu tava meio preguiçoso, né? E hoje eu tava com uma vontade de fazer um negócio diferente. Eu vou falar, tipo assim, eu vou falar sobre outras coisas, eu tô cansado de ficar fazendo vídeo de previsão, né? Não que que não seja legal, mas a gente tem que ter novidade também, né? E aí, eu tava pensando numa série um tempo atrás já, que era como lidar com os arcanos. Então eu fazia uma sériezinha falando de como você lida com cada um dos 78 arcanos. É claro que isso vai demorar pra caramba para eu terminar, estou começando hoje, né? E eu não vou fazer sempre sobre isso, porque a gente tem que variar os temas aqui também, mas eu acho que seria interessante. E aí, eu pensei em fazer um negócio mais divertido ainda, que é o que? Eu fui sortear uma carta para ver, tipo assim, qual que é a carta que eu ia começar, né? E saiu a carta justamente do Diabinho. Eu ando tendo algumas experiências não muito legais com esse arcano ultimamente, então eu acho até que pode ser uma coisa interessante para a gente comentar aqui, né? Então, assim, só para você entender como é que vai funcionar essa série, sabe quando você se relaciona com uma pessoa, você vai lá, tipo assim, tô querendo entender mais ou menos como é que é esse fulano aí. Aí você tira uma carta lá do tarô, né? Vamos ver como é que é essa pessoa. Esse negócio que vocês adoram falar e que eu critico bastante, tipo assim, qual que é a energia de fulano em relação a mim? Mas vocês tiram lá e vocês veem que o fulaninho tá vibrando um determinado arcano, XYZ. Então essa série a gente vai falar a respeito de como é que você vai lidar com essa pessoa. Né? Quais são os truques, quais são as dicas que eu tenho para falar para você a respeito disso. E o nosso primeiro arcano aqui, né, a respeito de como lidar, vai ser o diabo. Tá? Então, como é que você lida com aquele crush, né, com aquele parceiro, com aquela pessoa com quem você está se relacionando ou tem vontade de relacionar e ela está vibrando o diabo? Vou te dar um conselho aqui para começar que você não vai seguir. Eu sei que você não vai, mas mesmo assim eu devo dar esse conselho que é fuja. Caia fora, saia dessa pessoa, não vale a pena. Eu sei que você não vai me ouvir, especialmente se você estiver envolvido com o diabinho, mas eu vou falar de novo, não vale a pena. Não vale o seu suor, não vale o seu tempo, não vale a sua preocupação, não vale nada disso. Só que qual que é o problema? O diabo é um arcano extremamente sedutor. Vamos lembrar que eu estou falando do arcano aqui, né? Mas isso vai se refletir na personalidade da pessoa com quem você está se envolvendo, tá? Então, a gente tem aqui uma personalidade extremamente sedutora. É alguém que sabe ter o seu charme, né? Especialmente no início, ele chega ali com as melhores das cores, né? Mostra aquele lado lindo, aquele lado envolvente, aquela coisa assim que você se atrai e você fala, meu Deus do céu, sabe? Como é que esse homem, essa mulher que é muita areia pro meu caminhãozinho tá interessada em mim? Então, assim, parece a melhor escolha do mundo no início, né? E aí, à medida que você vai se envolvendo, você vai percebendo que o negócio não é bem assim, né? Que essa pessoa, ela esconde um outro lado que não é tão legal. Por quê? Porque o diabo, ele é muito, vamos dizer assim, vou começar com uma palavra suave, né? Ele é muito mimado. Ele tem muito essa coisa de tipo, olha, eu quero as coisas do jeito que eu quero. Tem que ser daquela forma e se não for eu bato o pezinho. Mas o diabo ele não faz uma pirraça, na verdade, né? Ele vai começar o quê? À medida em que você oferece resistência para ele, ele começa a forçar a barra, né? Então, tipo assim, opa, você não vai me dar isso aqui por bem, então você vai me dar por mal. E ele vai fazer. Ele vai te censurar, ele vai te constranger, ele vai começar a falar que você não é tão boa assim, que você não vale nada, né? Porque o diabo ele tem essa coisa de querer controlar você, mas ele não vai fazer isso em geral de uma forma agressiva. Ele vai começar a criar toda uma situação ali em torno de você que vai fazer com que você voluntariamente fique perto dele, né? Então, assim, o diabo ele é um arcano dos vícios. E da mesma forma que ele é viciado em você, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ele faz com que você se vicie nele também. Se você observar o arquétipo do diabo, né, no Rider-Waite, você vai ver que tem as duas pessoinhas aqui, né, os dois humanos que estão aqui na frente do diabo, eles têm uma corrente em volta do pescoço, mas essa corrente seria facilmente retirada, né? Ou seja, eles não estão presos de fato. É um condicionamento. É uma coisa assim que, olha, você está aqui, mas você quer estar.
entendeu? Você está gravitando ao meu lado, né, ao redor do diabo, mas não é uma coisa que ele está necessariamente te obrigando a fazer. Você está ali porque você quer. Por quê? Por mais que a relação depois de um tempo ela comece a se mostrar ruim, né? Você vai vendo que tipo, opa, o buraco é bem mais embaixo do que eu imaginava, você ainda tem um ganho secundário. Então o diabo ele sempre vai te oferecer coisas que você vai achar, tipo assim, opa, tem um negócio aqui que eu ainda ganho, né? Por mais que eu viva uma porcaria de relação, eu tenho uma projeção social, eu tenho um dinheiro que eu vou ganhar a respeito dessa relação, ou eu tenho um conforto, eu tenho algum benefício secundário, né? Na psicologia se fala de benefício secundário, né? Eu tenho o sexo, que às vezes é muito bom, aquele tesão, aquela atração física, porque o diabo ele é extremamente sedutor nas palavras, nos gestos, inclusive na sexualidade, né? Então ele faz com que você se vicie nele de fato. E você não consegue largar. Por mais que em nenhum momento haja alguma coisa que de fato te prenda naquela situação, você tem tanto condicionamento a respeito daquilo ali, é uma coisa assim tão viciante para você, que você está tão acostumada que você não sai. Então, assim, a melhor postura em relação ao diabo, se é, especialmente no início de uma relação que você ainda não está envolvida, caia fora. Você tem todos os motivos para não querer cair fora, porque, como eu falei, a gente está falando de uma figura muito sedutora, uma figura muito envolvente e que não se mostra dessa forma ruim. Mas a gente tem que lembrar que todo relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito suave, né? Ninguém vai lá, tipo assim, o cara ele não bate na mulher no primeiro encontro. Ele vai ali muito cheio de conversinha, muito cheio de floreios, e aí à medida que o relacionamento vai se desenrolando, ele vai mostrando a verdadeira face. O diabo é a mesma coisa, né? O arcano diabo aqui é a pessoa que está representada por ele. Então, se você ainda não tem um envolvimento, por mais que pareça delicioso, e é gostoso, tá? Porque o diabo ele sabe te envolver, né? Tem aquela coisa assim que você sente aquele tesão, você sente aquela excitação. Todas as pessoas com quem eu já tirei algum jogo ali, tô falando de experiências pessoais minhas, né? E que tinha um diabo do outro lado, era sempre alguém muito envolvente, era sempre alguém muito sedutor, era alguém tipo assim, que eu tinha vontade de comer, né? Não literalmente, né? Mas enfim, você entende o que eu quero dizer. Então assim, é aquela coisa que você fala tipo assim, nossa, parece que você vicia na pessoa, e você não consegue parar de pensar nela, você não consegue, sabe, tipo, dar um tesão, é uma coisa assim, e sempre vai pelo lado da sexualidade, né? Porque o diabo ele é um arcano que fala desses prazeres carnais, né? Então ele te pega justamente ali pelo fogo na periquita, né? Pelo fogo no pingolim, entendeu? E aí você fica ali, porque, poxa, afinal de contas a pentada é gostosa, é violenta, né? E aí você fica de caralho, né? Não quero outra coisa pra minha vida. Mas o resto da relação é uma porcaria, né? E aí fica com essa questão dos joguinhos, fica sempre ali fazendo você de gato e sapato. Então é uma pessoa que vem às vezes com uma demanda muito grande na hora que ela quer, e ela faz aquele love bombing, né, que a gente fala quando fala de relacionamento narcisista. Não que o diabo seja necessariamente narcisista, tá? A gente tem que traçar uma linha muito importante aqui, porque uma coisa é o conceito do arcano, outra coisa é o conceito da psicologia. Você não pode chegar e simplesmente dando diagnóstico para as pessoas assim. Mas é claro que existe sim um comportamento que é muito voltado para alimentar o próprio ego, né? O diabo ele tem essa coisa. Então ele gera esse vício em você, né? E houve outras situações também em que eu era o diabo e eu tava, né? Justamente com essas artimanhas, essa coisa assim meio de querer controlar, né? Afinal de contas eu também não sou santo. Então perceba, o diabo ele tem esse artifício de te envolver, de trazer você. E aí quanto mais cedo você sair dessa relação, melhor para você. Né? Agora, se você já está envolvida na relação, se é uma coisa que já tem um tempo, certamente você vai ter muita dificuldade de se desvencilhar disso, né? A depender do momento que você está nessa relação, você não vai nem conseguir perceber que você está sofrendo, você nem vai conseguir perceber que a causa do sofrimento é o comportamento dessa outra pessoa, que é um comportamento abusivo. Então, assim, nesses casos em que você está mais envolvida, o ideal seria que você já fizesse um processo terapêutico, que você começasse a desenvolver instrumentos psicológicos para que você consiga sair dessa relação. E dependendo da configuração do jogo, né, se esse diabo tiver com um arcano mais violento, por exemplo, ou outros arcanos acompanhando ali em outras posições do jogo que
falem de possessividade, falem dessa necessidade de controle, aí você tem que tomar mais cuidado ainda, porque é uma pessoa que pode ter reações mais agressivas, né? O diabo em si, ele não é agressivo, pelo menos não no início, né? Ele vai usar muito mais esses artifícios assim sutis, né? Mas se a gente estiver falando desse diabo combinado com arcanos mais agressivos, especialmente aqueles que partem mesmo pro físico, né? Aí é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Tá? Então, assim, é sempre um cuidado redobrado em relação ao diabo. Não é um arcano fácil de lidar, é um arcano que envolve muito ego, muita questão de jogos de poder, muita coisa de querer te controlar, né? Mas você tem que entender o seguinte: da mesma forma que você se vicia no diabo, o diabo se vicia em você, né? Ele se vicia nessa validação, ele se vicia nesse jogo de ego, ele se vicia nessa coisa de fazer com que você fique ali aos pés dele, porque ele está, por mais que você não perceba, aos seus pés também, né? Então, tipo assim, no fim das contas, o mais viciado de tudo é o diabo, porque ele já está vendido nessa questão do jogo do ego, do jogo da vaidade, entendeu? Então, você tem, de certa forma, esse trunfo de entender o seguinte: opa, eu não sou a única parte vulnerável aqui. Ele pode estar se mostrando, né, de uma forma muito superior, de uma forma controladora, mas não é bem assim. Certo? Agora, é óbvio que ele vai tentar, de toda forma, manter o controle sobre você. E no momento em que ele perceber que ele não tem esse controle, o que ele vai fazer? Ele vai te desmerecer, ele vai te desvalorizar, ele vai te desqualificar. Então, você não vai continuar com ele. E ele percebe que ele não tem mais formas de te manter ali, ou então ele não quer mais você, e aí ele quer arrumar um pretexto para simplesmente sair, ele vai falar que você é uma vagabunda, que você não vale nada, que você é uma qualquer, entendeu? Então, assim, o diabo ele não sai por cima. Não tem jeito, sabe? Tipo, não tente brigar. Essa briga de ego, essa coisa de falar, tipo assim, não, porque eu vou fazer ele entender que ele está errado. Não vai, não vai. Esquece, sabe? A melhor coisa que você pode fazer é sair fora, entendeu? Porque o diabo ele não vai olhar para você como ser humano. O diabo ele olha para o outro como um instrumento. Ele olha o outro tipo assim, opa, você é a ponte para que eu chegue aonde eu quero, né? Seja um status social, seja uma posição de relevância, seja dinheiro, ou seja um sexo gostoso, né? Um tesão, uma forma de te controlar, né? Para que ele se sinta o gostosão, para que ele se sinta o bambambam, entendeu? Então, assim, para quem está com o diabo, o outro não é mais nada além de um instrumento, além de um meio para que ele atinja uma finalidade. E essa finalidade nunca é uma finalidade positiva. É sempre um fim escuso, é sempre uma coisa degradante. E aí, obviamente, quanto menos tempo você passar perto dessa figura, melhor vai ser para você. Tá bom? Então era isso que eu tinha a dizer por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like. E caso você queira um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso aí e a gente se vê na próxima.